este é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista. Eu sou Cristiane Desconce e hoje nós vamos dar andamento aí na história da UVEBS. Nós estamos revisitando a história da UVEBS e recebendo os ex-presidentes dessa entidade que já tem 15 anos, olha só, tudo isso. E hoje a gente recebe ele que foi presidente em 2013 e hoje ele é secretário de Desenvolvimento Econômico de Mongaguá. Recebo aqui Rafael Redó. Bem-vindo, Redó. Obrigado, aceitei esse convite. Aliás, estava em falta com esse convite aí que vocês me fizeram há tanto tempo e eu queria vir aqui, só que não estava casando a agenda. Dessa vez agora deu tudo certo e vai ser um prazer a gente falar dessa instituição que eu fiz parte aí. Eu lembro, vindo para cá, eu fiquei lembrando, passando um filme, o que aconteceu na nossa passagem pela União de Vereadores da Baixada Santista. A primeira coisa que me veio na cabeça foi a primeira reunião no Clube dos Ingleses, onde nosso secretário-geral, meu amigo, que virou nosso amigo aí de todos, na verdade, o Pedro Garófalo, ele convidou os vereadores para a gente instituir, né, a UVEBS aqui na Baixada Santista. Então, para mim, já começou a passar essa memória aí na cabeça. Você fez parte, então, da fundação da UVEBS, né? Antes de ser presidente, aquele grupo lá que estava no Clube dos Ingleses foi o grupo que começou a UVEBS, né? Foi exatamente ali. Eu também já era ali um vereador de primeiro mandato, apesar de ter acompanhado a política na minha cidade há muito tempo, porque meu pai foi vereador, vice-prefeito, e eu nasci nesse berço. Mas quando nos convidaram, eu sempre tinha essa questão, essa pegada de querer falar também de região metropolitana, não ficar só às vezes ali no nosso mundinho, né? Então a gente expandir. E aí quando veio o convite do Pedro, a gente veio numa comitiva de uns 2, 3, 4 vereadores ali de Mongaguá naquele dia, e a gente foi legal porque já começou ali uma interação com vereadores de outras cidades, né? Coisa que também era difícil muitas vezes para a gente, conhecia muito pouco quem era cada um em cada cenário, né? E ali a gente já começou a formar ali links, né? Para trocar ideias de projetos, soluções para nossas cidades, muitas vezes até questões de cada cidade ali, precisa ter um contato em Santos, precisa ter um contato em Bertioga. Começou a partir da UVEBS ter toda essa conexão. Então foi muito legal, bem bacana, lembro muito bem desse dia. E depois a gente ali saindo com uma decisão ali de quem poderia ser o primeiro presidente, como ia compor toda a diretoria. Fiz parte já da primeira diretoria. Tivemos até um ato solene ali, que foi a posse do primeiro presidente da União de Vereadores, a criação da União de Vereadores dentro da Associação Comercial de Santos, né? Um lugar super histórico, tradicional, né? Com a presença na época, eu acho que ele estava como deputado federal, Márcio França, né? Hoje ministro do empreendedorismo, enfim. Então, foi bem prestigiado, bem legal. Todas as cidades ali mandaram seus vereadores e o Leandro teve a incumbência de levar as primeiras pautas da União de Vereadores da Baixada Santista. E você fala das primeiras pautas, e uma das primeiras pautas, e que era a pauta número 0, vamos dizer assim, da UVEBS, era o tão sonhado assento no Condesb. E você estava me contando aqui nos bastidores que desde lá atrás já foi começando essa articulação, né? Começou ali, tanto pelo Leandro, passou pelo Caio, quando o Caio também esteve, depois eu fui o terceiro, né, presidente da União de Vereadores. Eu lembro muito bem que a gente conquistou de uma forma extrajudicial a questão do assento no Condesb, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, para que a gente pudesse, porque muitas vezes os vereadores discutiam os problemas e soluções, os prefeitos também discutiam os problemas e soluções, o Estado discutia, os conselhos municipais discutiam, mas a gente não estava integrado, né? E a gente foi pedir na época para a AGEM, o diretor da AGEM, e nós conseguimos ser sempre, a todas as reuniões mensais do Condesb, a UVEBS ser convidada como ouvinte, inicialmente porque tinha toda uma questão de regulamentação do estatuto, né, do regimento interno do Conselho de Desenvolvimento, e aí às vezes a gente não tinha o direito ao voto, né, votar em quem ia ser o presidente, essas questões não tinham, mas eu acho que foi já um primeiro avanço, né, da gente poder participar junto com demais representantes das secretarias estaduais, os prefeitos da região, para a gente falar, olha, aqui também tem o poder legislativo,
Também tem os vereadores da Baixada, né, que muitas vezes fazem base nas cidades ali, que a gente também quer saber o que está sendo discutido na região. Então, eu acho que foi um passo para o que está hoje, que hoje sim tem um assento definitivo, com direito a voz e voto, né? Então, acho que começou... Tudo tem esse começo, meio, e aí espero que não tenha um final, ou um final feliz, mas tem um desenvolvimento de tudo aquilo, né? E com certeza, né? E a presença do vereador nesse tipo de foro, né? Que é o Condesb, é interessante porque ele consegue trazer a visão ali mais de quem está do lado da população e também entendimento melhor, porque muitas decisões precisam passar depois pelas câmaras, Claro. Eles precisam analisar, né? Claro. Muitas das questões debatidas, para o pessoal de casa entender, o que é debatido às vezes num Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista vai virar lei nos municípios. Não é porque foi aprovado lá que ainda não vai passar pela Câmara. Vai passar aí, essa era a nossa discussão, né? A nossa bandeira. Porque se vai passar pela Câmara, nada mais justo do que os vereadores já participarem daquele processo, daquele projeto, planejamento desde o começo, né? Então, se não adiantava. Discutia lá no Condesb, não passava pela Câmara, não aprovava na Câmara, não surtia efeito aquilo. Então, foi o que a gente priorizou. E, além do mais, também a gente levantar algumas bandeiras, né? Algumas pautas. A gente poder também ser aquela pessoa chata que acaba cutucando e fala, olha, poder público, poder executivo, Estado, vamos provocar, né, as melhorias que a gente precisava da Baixada Santista, né? Então, eu acho que tudo isso daí veio cada vez mais dando corpo, né, para o que é o VEBS hoje. Falar hoje de 15 anos que tem uma instituição que não morreu, que não ficou pelo caminho, que não foi, muitas vezes, alguém lá atrás falou assim, isso aí não vai dar em nada, isso aí começou agora, mas daqui a pouco já vai morrer, de repente esses vereadores estão aí, eles nem vão se reeleger e tal. E hoje é o contrário, a gente pode falar que a UVEBS, ela sobreviveu, vive, e da UVEBS muitas vezes saíram prefeitos, deputados, secretários, né, pessoas aí importantes hoje no métier político ou na gestão pública ou até na questão particular, né, da vida, né? Ficou tantos amigos aí. Hoje a gente tem uma interligação, tem gente que mora nos Estados Unidos, a gente tem conversa. Então, tudo isso partiu da UVEBS. Sim. Se não fosse a UVEBS, não teria. Bom, você trouxe essa questão mais lá atrás, né, falando de conversar com o Estado, conversar com o governo federal ali dentro do Condesb, trazer... É importante que as pessoas saibam que há questões que acontecem no município, mas que não são de competência do município. Exemplo, segurança pública é um dever do Estado, né? Total. Aliás, eu brigava muito por isso, até como vereador, inclusive. E se é uma competência do Estado, imagine eu sozinho lá como vereador de uma cidade de 65 mil habitantes querer bater na porta do secretário de Estado sozinho, ele jamais ia me atender, até porque somos milhares de vereadores, né, no Estado de São Paulo ou no Brasil. Então, quando faz a união de vereadores, cria-se essa associação, uma entidade, dizendo que, olha, nós representamos todos os poderes legislativos da Baixada Santista, opa, aí já muda a figura. O secretário atende como nos atendeu, como hoje atende, como hoje vocês conseguem levar secretários de Estado em diversas reuniões da UVEBS em várias cidades, de forma itinerante até, ou reunir a comissão, conselho ou uma comitiva ali da própria UVEBS e levar até o gabinete secretário. Então, olha como é importante isso. Porque se a gente fosse falar de forma igualitária, sozinha ali, individual, não ia acontecer. Muitas vezes até pela questão de logística. O secretário não vai conseguir. Muitas vezes é difícil para ele atender todos os deputados, imagina atender todos os vereadores. Exato. Né? Então, essa é a importância de ter uma instituição como a UVEBS. Redó, você comentou que muitos vereadores que começaram na UVEBS hoje têm outros cargos, né? A gente tem atualmente 2 vice-prefeitos.
você também foi vice-prefeito, aliás, como seu pai, né? Vereador e vice-prefeito. Super curioso, né? Tá seguindo os passos. Segui a trilha. Isso. E teve mais uma. Meu pai também foi secretário de esporte na cidade. Olha. E eu também acabei acumulando como secretário de esporte quando era vice-prefeito. Então, eu só não fiz ainda o que meu pai foi. Eu acho que eu não vou fazer. Mas meu pai foi 3 vezes presidente de Câmara Municipal. Então, esse eu pulei, esse eu não consegui, não tentei, mas ele foi vereador, eu fui, foi mais votado, eu fui, foi secretário de esporte, eu fui, foi vice-prefeito, eu fui, então a gente seguiu a mesma linha ali. Muito legal. E essa tua experiência no Legislativo agregou bastante quando você foi ocupar a cadeira de vice-prefeito e agora como secretário? Total. Total, sabe por quê? Porque eu sempre falava até em campanha isso. Eu fui vereador no primeiro mandato muito novo, né? Aí, aquele negócio, o jovem que quer mudar o mundo, né? Você sai querendo desbravar tudo. E aí, depois, eu fui vereador de oposição. Eu era vereador de situação e depois vereador de oposição. Então, eu tive as duas... balanças do que é uma gestão pública na parte do legislativo, né? Isso me deu muita experiência, o que era você ser base, ser situação e o que é você ser oposição, ser um cara mais fiscalizador e tudo mais. E aí isso me deu muita experiência dos dois lados. Depois eu parti para o Poder Executivo, vice-prefeito, já vim com essa bagagem. Depois acabei tendo várias... entre essas andanças, tive passagem também como gerente regional de habitação, um lugar que adorei trabalhar, que é a área de habitação. Passei pelo esporte quando fui vice-prefeito, estou no desenvolvimento econômico agora, já passei pelo jurídico também numa instituição em São Paulo. Então, enfim, isso vai dando uma visibilidade, vai dando uma experiência primeiro de como você saber entrar, como você saber cobrar, como você saber executar, como você saber sair. Então, eu devo isso a essa carreira que eu fiz lá de vereador no início e, com certeza, até a passagem de diretor da UVEBS. Trocando experiência ali, você vendo ali um vereador se destacando, vendo o que ele fazia, você vai aprendendo. Eu tive ali no começo, posso dizer que o próprio Leandro Avelino, primeiro presidente, eu foquei muito o que ele fazia, né? As ideias, ele já estava numa estrutura melhor, que era da Praia Grande e tal. Então, eu vim me moldando para ser um político melhor. E aí, isso me fez, né, ter hoje essa experiência. E eu falo, você tem que ter experiência para estar numa gestão pública, porque não é fácil. Não é fácil, às vezes o pessoal acha que é tranquilidade sempre. Não é, pelo contrário, rala, trabalha bastante, é muito cobrado, você tem que mostrar resultado, você não pode se acomodar, porque a eleição no Brasil, a eleição é de 2 em 2 anos, né? A gente fala 4, mas é 2 em 2. Você está toda hora ali em movimentação de campanha também, e se ali não produz, se você não está trabalhando, o resultado não vem depois, né? Sim. Então, eu tenho certeza que a UVEBS ajudou muito nessa construção minha aí. Você comentou, né? A gente está entrevistando todos os ex-presidentes, cada um traz um ponto de vista interessante, e você trouxe essa questão da oportunidade de trocar com os outros vereadores, né? Porque, para além das soluções para as cidades, trocar experiências como vereador. No caso, vocês estavam no primeiro mandato e um apoiava o outro e entendendo como era a função. Isso é fundamental, né? Olha, não é querendo falar, mas, Cris, era assim, ó. Para nós lá, principalmente no Litoral Sul, os vereadores de Santos eram como se fossem deputados. A gente não tinha contato com eles, quase. Era difícil você ter uma proximidade. A UVEBS, ela aproximou tudo isso. Ela fez essas pontes. Por exemplo, Bertioga, para nós era distante, já era como se fosse o litoral norte. Peruíbe, talvez, é como se fosse Vale do Ribeira para quem é de Santos. Então, a UVEBS, ela acabou aproximando isso. Quem? Os vereadores. Por que os vereadores? Os vereadores, que nem a gente brinca, sempre falou, é o para-choque, né, da população, é onde chegam os primeiros problemas. Então, muitas vezes, aquele munícipe de Mongaguá que passava no Guilherme Álvaro e tem algum problema aqui que ele precisa resolver, a gente conseguia, quando ele procurava um vereador, a gente conseguia resolver esses problemas de forma muito mais fácil, né? Porque foi aproximando. E fora isso, região
aproximando com os prefeitos, com os secretários de Estado, com os deputados estaduais, deputados federais. Então, a gente teve se pegar aí o histórico da UVEBS, a gente teve vários momentos que a gente conseguiu trazer ministro aqui, deputado federal, senador, várias ações, que isso é muito bacana. Eu acho que hoje, se teve algum ponto falho, talvez, é porque talvez muitas vezes ou o próprio vereador não sabe o poder que o vereador tem, ou a própria população que não sabe o poder que esse vereador tem e como usar esse poder também, entendeu? Porque senão a União de Vereadores ela estaria muito maior mesmo. E isso eu tenho certeza que você, o Pedro, vários vereadores que ainda estão em mandato aí, não deixaram essa bola cair, nunca decair, passaram por momentos dificílimos, né? A gente sabe, eu acompanhei, eu lembro muito bem até na questão de orçamento, de não ter lugar para se reunir, não ter uma assessoria de imprensa, e você sempre ali cobrando as mudanças muitas vezes de cadeira, porque às vezes o vereador vai candidato a deputado, ganha, como foi o Caio, né? E aí fica um período que aquele que era presidente ou da diretoria ou era presidente, ele já não era mais vereador, ele estava ali, tinha que alguém assumir no lugar dele, né? Então o Pedrinho sempre foi geralmente o coringa. Mexendo nas peças ali. E ele geralmente era um coringa, que ele ficava ali, mas para quê? Para não morrer a instituição. E isso daí vocês foram nota 1000, assim, sabe? Para deixar o VEBS hoje fortalecida, e eu sei que hoje tem várias agendas, teve inclusive em Mongaguá, de vocês estarem levando agora os vereadores para discutir nas cidades, e muitas vezes levando algum representante, né? Ou do secretário, ou de alguma instituição. Isso é o que vai movimentando o poder legislativo aí, tenho certeza. Legal. E, inclusive, né, isso é o fazer política, né? O dialogar, trazer as pessoas das outras esferas para que consigam chegar nas soluções, na verdade, né? Porque toda essa movimentação visa a solução para as pessoas, de fato, né? Claro, e é difícil hoje enganjar, né? Hoje o engajamento, as pessoas muitas vezes elas são críticas ali no mundo delas, ali no Facebook e tal. Fala assim, vamos participar de uma reunião, vamos debater uma ideia, vamos pensar aqui como que constrói isso daqui juntos, aqui melhora isso daqui. E aí, às vezes, é difícil você ter esses colaboradores, ter essas pessoas, até às vezes no poder público mesmo, né? Ou próprio um grupo de secretários, grupo de vereadores, grupo de servidores públicos ali, concursados. É esse engajamento que esse o trabalho que vocês têm feito, né? Sempre buscando para que a UVEBS faça isso, fala, olha, gente, vocês têm um poder, vocês têm uma ferramenta, tem um exemplo aqui que a gente pode adotar, e temos um grande problema, um grande desafio na sua cidade, na tua região, que precisa ser sanado. E quando acontece, depois que acontece, fala, nós falamos sobre isso. Sim. Se a gente tivesse pensado isso antes, planejado isso daqui antes, executado, cobrado certamente o poder público, isso daqui não estaria acontecendo, né? Então, é impressionante. Eu acredito muito como que eu poderia dizer assim, eu acredito muito nos conselhos, eu acredito muito nas instituições. É uma pena que hoje, cada vez mais a gente vê elas embicando para baixo. Não digo da UVEBS, eu digo de várias associações. Sim. Eu digo principalmente em cidades menores, tá? Quando eu falar assim, uma maçonaria, um Rotary, um Lions, que antigamente eles faziam muito trabalho, se reuniam, tinha um grupo muito fortalecido, tinha muito resultado, até eles hoje têm essas dificuldades. A PAI tem dificuldade, várias instituições, né? Então, a gente, infelizmente, vê um contrassenso nisso, né? Porque tem um trabalho a ser feito e aí as próprias pessoas não enganjam, não entram, né? E aí fica difícil, né? Você acha que isso é um resultado, enfim, rede social, ou cada vez as pessoas estão mais individualistas? É engraçado. É difícil você cravar, mas a rede social contribui.
porque a rede social, do mesmo jeito que aproxima, ela afasta, né? Tem isso, todo mundo é crítico, todo mundo... Ninguém... Ô, gente, então, solta lá um comentário lá, ó, precisamos nos reunir dia tal, horário tal, para resolver um problema tal com os vereadores, com o prefeito, com o secretário. Vai ter 3 curtidas, um comentário e no dia não vai ter ninguém. Sim. Agora bota lá uma reclamação, bota lá um sangue, que é a lacração a na lacração, internet. aí pronto, 300 curtidas, 200 comentários, compartilhamento, que absurdo, todo mundo comentando, criticando, tal. Então isso atrapalha um pouco, acredito. Muitas vezes as pessoas na correria, o dia a dia também, eu não vou fazer isso, que eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha família, vou cuidar do meu serviço, não tenho tempo. A gente sabe também das dificuldades muitas vezes, mas é a nossa vida, é a nossa sociedade, é nosso ecossistema, a gente não pode largar isso, né? A gente não pode deixar de participar, a gente não pode deixar de ir lá dar contribuição, né? E aí é o que acontece muitas vezes. Por exemplo, hoje eu não sei qual a quantidade que tem de vereadores na Baixada. 142. Mas, então, e muitas vezes é difícil até você convidar dos 142 você atingir um número aí expressivo, né? Então, olha como que a nossa dificuldade de se fazer valer, né? Então, vai ter que ter muita força de vontade. Quando eu falo, quando alguém quer ser presidente de uma instituição, de uma associação, terceiro setor, de um conselho, eu falo, você é guerreiro. Você vai ter uma dificuldade. A primeira dificuldade que você vai ter é enganjar o pessoal. Hoje, assinar, tomar posse, receber um certificado é fácil. Quero ver você estar ali no dia a dia, igual muitos de nós fomos ali presidente. Você está falando, participa dessa reunião, vamos lá discutir isso, vamos até São Paulo, vamos até Brasília, vamos nos reunir lá em Bertioga, vamos nos reunir lá em Peruíbe. Então, e isso foi algo que você, Pedro, teve muita gente aí que nunca perdeu a energia. Nunca. Sempre estavam motivados a fazer. Vamos hoje na associação comercial? Vamos todo mundo. Então, é impressionante. Então, se tem hoje o VEB, se tem hoje isso aqui que a gente está vivendo aqui, ó, e eu estou podendo falar, não é culpa minha não, tá, gente? É deles. Pois é, estamos aí, somos resistência. É bem legal, bem legal. Redó, um beijo, viu, Pedro? Pedrinho. Pedrinho, um beijo para você. Cadê você, beijo. Pedrinho? Cadê você? Um beijo para você. Redó, a gente falou de várias questões, né? Inclusive da nossa geografia, né? De fato, é uma região metropolitana, mas de Peruíbe a Bertioga tem muita coisa, né? Muitas cidades e algumas diferenças, semelhanças. Você acha que quando tem um presidente da parte sul, como foi seu caso, né? De Mongaguá, ajuda a trazer notoriedade, uma luz àquela cidade ali dentro da região? Ajuda muito. Para nós lá, fundamental, né? Ninguém sabia praticamente que era quase o VEBS lá. E aí eu lembro da gente estar numa reunião com o governador, na época o Alckmin, Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes. E você fala assim, eu vereador, presidente de uma instituição, estou lá no Litoral Sul, né? E a gente está aqui com o governador hoje, né? E ali várias regiões região ABC, Sorocaba, Campinas, regiões fortalecidas já, né? E uma coisa que eu sempre falava também, eu achava um absurdo. Tinha presidente de união de vereadores também de outras regiões, que você falava em 20 cidades, 30 cidades, né? A nossa era 9. E a gente tinha dificuldade, muitas vezes, de conversar entre 9, né? Ou de achar consenso. Isso eu falo para vereador, mas eu falo também no Condesb para os prefeitos, né? Deixar o politicamente correto aqui de lado, mas até os prefeitos, eles não se conversavam. Sim. E era um absurdo para uma região de 9 cidades. E aí você pegava algumas regiões que a gente começava a ter contato, tinha 30 cidades na mesma associação, na mesma região. Então, isso a gente ficava meio assim com a pulga atrás da orelha. Por que a gente não consegue, né? E aí, mas deu muita notoriedade. Eu lembro que no começo a gente estava tentando priorizar isso. Então, vinha um presidente, que foi o primeiro, o Leandro, da Praia Grande, está ali quase no Litoral Sul, né? Depois veio o Caio França, São Vicente, Santos. Depois a regra,
né, uma alternada aí, seria alguém mais também do litoral sul, veio para mim. Depois voltou de novo para cá, região mais próxima, Santos, Guarujá. Então a gente estava tentando para equilibrar mesmo, né, para dizer, olha, não é tudo, porque muitas vezes a gente sente o patinho feio, né, tudo é em Santos. Tudo fica em Santos, então tudo para em Santos. E acho que até minha eleição, vou mandar um outro abraço também para o Hugo Dupré. O Hugo foi uma briga, eu e o Hugo, porque o Hugo estava cotado para ser o presidente, né, pós Caio França, e ali a gente levantou essa bandeira, falando, não, por que Santos agora? Já foi São Vicente, agora vamos voltar para o litoral sul. Então, olha a importância disso, né? Sim. Então, eu digo numa briga saudável, né? Até porque o próprio Hugo participou junto com a gente, né? Da UVEBS ali. E aí, a gente equilibrou essa situação de Santos ter representatividade, mas o litoral sul também poder indicar sua representatividade. E essa alternância é muito, muito importante mesmo, né? Claro, dá oportunidade para todo mundo. Às vezes a pessoa, primeiro mandato como vereador, ela pode ir lá ser presidente da Câmara. Às vezes ela está lá já sendo vereador já há bastante tempo, 4, 5 mandatos, ela também tem a chance dela poder, como a gente brincava com o Pedrinho, carregar o piano. É isso. Dos gargalos, né? Eles gostam muito dessa palavra, gargalos, né? Dos gargalos da região. O que você vê hoje como uma grande prioridade metropolitana? Aí, por exemplo, mobilidade urbana, segurança, saúde. O que hoje é mais urgente? Saúde, segurança e educação, como eu falo lá no município, nunca deixa de ser as prioridades, né, rápidas ali do momento, porque é o que a maioria da população precisa, necessita, e é urgência e não dá para faltar. Na hora que falta, a gente está sendo relapso aí com o resultado na população. Então, esses três é aquele tripé que não sai, né? Agora, claro, que devido às condições do que está acontecendo na Baixada, o crescimento que teve, eu posso falar de mobilidade, né? Com certeza, mobilidade, a gente sempre tratou muito isso na UVEBS. A gente chegou a levantar a questão de lixo, meio ambiente, com saneamento básico, também era uma pauta ali que ficava ali sempre, né, esquentando com a gente. E o que hoje eu poderia dizer mais na nossa situação, tem alguns projetos, aí eu vou dar a minha opinião, tá? Tem alguns projetos acontecendo na região, são projetos muito grandes, bem complexos. A gente fala do túnel Santos-Guarujá, a gente fala da terceira via da Imigrantes, a gente fala de aeroporto, a gente falou da privatização da Sabesp, né, que é saneamento, tem várias questões aí. A gente pode falar lá o que eu estou tentando, inclusive, requentar agora, que é aquela estrada que liga São Paulo ao litoral sul, Parelheiros, antiga Parelheiros, e que hoje até o governo fala em outro nome. Então, tem várias questões macros que a gente pode falar para a região, que eu acho que traz um benefício enorme, que vem aí geração de emprego, desenvolvimento da economia, né? Vem várias movimentações aí, mas que também certamente vai tratar também de desafios, porque se aumenta a população, onde está a qualificação de quem vai trabalhar nessas obras, nesses locais. Então, tudo isso são desafios permanentes aí para nós. E como é uma região turística, Baixada Santista, litoral, e a gente não consegue muitas vezes falar sobre área industrial, polo industrial e tudo mais, a gente tem que sempre dosar isso, né, com a nossa característica principal, que é o turismo, né, que para nós eu acho que é a maior fábrica e indústria aí para as nossas cidades, né? Então, tem um mix aí de tudo. Tem que fazer um pouquinho de tudo. Isso, é o trabalho do vereador. Vereador, se todo mundo fosse especialista só em um assunto, e os demais, como é que ficavam, né? Verdade. Então, tem que ter ali contribuição de todo mundo das suas áreas. Eu sei que a UVEB sempre divide isso, esses grupos. Tem aquela vereadora ou vereador que ele é mais nichado em algum assunto. Então, isso daí fica a critério aí do trabalho da pauta ali, né? Com certeza. Redon, muito obrigada Já? pela sua participação. Já acabou. Meia horinha só. Bacana, muito 10. Obrigada aí pela sua participação. Foi um prazer falar contigo. Prazer todo meu. Vida longa ao VEBS aí. Sempre que me requisitarem, convidarem, eu vou estar sempre à disposição, porque eu tenho o maior carinho aí, realmente, aí por todos os amigos aí que fazem parte da União de Vereadores da Baixada Santista. Muito bom. E você que nos acompanhou até aqui, obrigada e até a próxima.